Vamos lá, pessoal. Um time que tá vencendo a 11 partidas seguidas, uma hora vai perder. Mas a gente nunca quer que essa hora chegue. Mas chegou pro Barcelona. Sobre isso que eu vou falar após a vinheta. Foi escalado com Juan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Baldé, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Yamal e Fermin Lopes. Talvez vai parecer que eu tô passando pano, mas eu não tô passando pano, tá? Só que quem não acompanha o Barcelona, quem não acompanha os contextos do Barcelona, até como eu coloquei no título do vídeo, quem não assistiu a partida vai ser mais difícil de entender. Porque quem não olhou o jogo pode pensar que o Barça não jogou nada, pode pensar que o Barça foi dominado pela Real Sociedad, pode pensar que o Barça, pelo Rafinha não ter jogado, perdeu, pode pensar várias coisas. Quem não está acompanhando o contexto do Barça pode pensar que o ataque do Barça é ineficiente, pode pensar várias coisas. O que não é verdade, porque se tu for pegar todos os últimos jogos do Barça, até quando o Rafinha estava fora, o Barça não tem um ataque ineficiente. Eu não acho que a derrota de hoje passou pelo Rafinha não ter jogado. Eu acredito que se o Rafinha tivesse, poderia acontecer aquelas coisas do futebol, do tipo, aquele gol ele não perderia, aquele lance ele não perderia. Beleza, mas entendeu? Não é que faltou ímpeto, faltou garra pro Barcelona. Não acho que é isso. Mas claro, o Rafinha hoje é o melhor jogador do Barcelona em desempenho. E o Barça passou por um momento de oscilação na temporada, com o retorno dele de lesão, é um outro Barcelona. Ele eleva o Barcelona, ele eleva o nível, ele eleva o patamar do Barcelona. Isso eu concordo. Ele sentiu, né, teve uma chegada nele no último jogo, o staff do Barça preferiu preservar ele para não correr risco de lesão e dele ficar tempos fora. Mas ele já deve voltar na quarta-feira contra o Slavia pela Champions. Agora, esse jogo foi muito louco, porque o Barcelona, na minha opinião, foi melhor do que o Real Sociedad. O Barcelona faz um primeiro tempo onde poderia ter aberto o placar e poderia estar ganhando. O Barcelona joga melhor que a Real Sociedad no primeiro tempo. Só dá Barcelona, é um Barça que cria, é um Barça que tem muito espaço pelo corredor central, é um Barcelona que chega, que finaliza, mas faz gols? Faz! Mas por azar, estão todos anulados. Eu até não acho, tá, que a arbitragem errou hoje. Eu acho que a arbitragem não errou hoje. Confesso que na hora que eu estava assistindo o jogo, é óbvio que pelo retrospecto da arbitragem do futebol espanhol, pelo retrospecto de tudo isso, e por ser um gol atrás do outro anulado, a gente fica irritado, a gente fica de olho, até o replay a gente não consegue ver direito, mas aí depois do jogo, quando eu vi o replay, aí eu entendi que não, beleza, não teve erros. Eu só fiquei com dúvida no terceiro gol, mas depois tu vê que realmente, primeiro gol, há ali um contato entre Dani Olmo e o Kubo, dá pra ver que foi uma falta. No segundo gol do Barcelona, o Frenkie de Jong está claramente impedido. E no terceiro gol, o Lamine Yamal acaba realmente ficando impedido na origem da jogada. É claro que a gente assistindo o jogo vai ficar irritado. É claro que o Flick na beira do campo vai ficar irritado. Isso é normal. Mas depois, quando esfria, quando tu olha ali os melhores momentos, tu entende que, de fato, né, ok. E aí depois disso o Barça toma um gol. Então é o Barça que faz 3 gols, tem o azar de na origem da jogada acontecer alguma coisa. Acaba tomando um gol na chegada da Real Sociedad. No segundo tempo, o Barça começa a atacar, começa a buscar, chega a empatar o jogo. E parece que o Barça tem tudo para virar, porque está dominando o jogo, está com controle do jogo. A Real Sociedad busca a virada. Não estou passando pano, não estou dizendo que o Barça não tem nada para aprender hoje, não estou dizendo que o Barça foi injustiçado, muito pelo contrário. Mas é importante que se diga, não foi um jogo ruim do Barcelona. O Barça jogou bem. O Barcelona criou no primeiro tempo, buscou, finalizou, criou chances, criou situações. No segundo tempo também. Não dá pra dizer que o Barça não quis, que estava sem vontade. Eu nem sei se dá pra dizer que faltou qualidade, porque o goleiro da Real Sociedad defendeu muito bem. Alguns lances são gols perdidos mesmo, tu vai achar uns 2, 3 gols perdidos. Entendeu? E acontece. Acontece, tem dias que são noites, né? Os 3 gols foram anulados. Os pontos que eu acho que dá pra gente refletir. De fato, a zaga do Barcelona eu achei bem bagunçada, tá? Eu acho que o Koundé, ele erra nos gols que a Real Sociedad marca. E aí é um problema crônico que há bastante tempo o Barça tem, a zaga. A zaga eu achei bem bagunçada em muitos momentos. Se a Real Sociedad tem um pouquinho mais de qualidade também para finalizar, poderia ter feito mais um gol ali que eles perderam. Alguns lances o Juan Garcia tendo que correr para salvar. É um caos em muitos momentos. E assim, também talvez a escalação do Flick aqui, por ter colocado Dani Olmo e Fermin e não ter começado já com o Rashford. Acho que quando o Rashford entra,
Eu acho que o Rashford dá mais qualidade, de repente se o Rashford tivesse começado o jogo. E talvez muito daquele que não faz leva, né? Não sei até que ponto pode se criticar o Barça por isso. E no mais é isso, tem que ficar alerta, não tem nada ganho na temporada. A La Liga está aí, não tem nada ganho na temporada, muito pelo contrário. Ganhou a Supercopa, claro, mas eu tô querendo dizer na continuação, porque agora só diminuiu para 1 ponto a distância para o Real Madrid. Então o Real Madrid veio de novo uma possibilidade de chegar ali. Já teve jogos que o Barça ganhou e não jogou bem. E nós falamos aqui. E o Flick foi em coletiva e falou que não gostou e que ficou só o resultado. Jogos recentes de agora. Mas hoje eu não vejo que o Barça jogou mal. Hoje eu não vejo que foi uma má partida do Barça. Hoje eu não vejo. Talvez isso torna mais dolorido, né, a derrota. Porque o Barça não jogou para perder. O Barça jogou bem. Mas circunstâncias, perdeu muitos gols. Gols perdidos. Aí, claro, vai ter aquilo que realmente vai ter que se ajeitar para os próximos jogos. E agora, a atenção, né? Por exemplo, o Barça teve 9 chutes a gol. Teve 23 chutes a 5 do Real Sociedad. E é claro, atenção, né? Porque agora vai ter que ser erro de novo. Erro 0 em La Liga. É isso, tá? Talvez alguém pode pensar que foi passada de pano, mas não, cara. Quem assistiu o jogo entende o que foi falado aqui.